Querido irmão, querida irmã, como sempre, para os nossos domingos, aqui me encontro, vou até sua casa, você me acolhe no seu televisor e juntos queremos nos preparar para a solenidade da festa de São Pedro e São Paulo, para a solenidade festiva, litúrgica, de São Pedro e São Paulo a ser celebrada no domingo, dia 30 de junho. A palavra a ser proclamada neste dia é Mateus capítulo 16, versículos 13 a 19. Então, como sempre, primeiro a leitura, em seguida a explicação. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros afirmam que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, proibiu severamente os discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. Aqui está, meu irmão, a palavra do Evangelho do domingo, dia 30 de junho. Vamos à explicação. Jesus levou os discípulos para Cesareia de Filipe. Antes, o que tínhamos encontrado? Eram vários textos que anunciavam, após a multiplicação dos pães, as condições para seguir Jesus. Também colocava em alerta para o fermento dos fariseus. E então vem a pergunta de Jesus, mas antes foi com eles à região de Cesareia de Filipe. Esta região pode apenas ser um indicativo, aparentemente geográfico. É uma região ao norte da Palestina, uma região muito esplendorosa em termos de umidade, de águas, de nascentes, de vegetação, um elevado nível de vida, digamos assim, qualidade de vida, se quisermos usar uma expressão dos nossos dias. Era, sob o aspecto socioeconômico, uma região privilegiada. Foi até lá.
lá num lugar de muitos benefícios e privilégios e condições socioeconômicas bastante favoráveis, eis a pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. Parece uma resposta até muito fraca, muito frágil, apenas discreta. Os discípulos tinham acompanhado Jesus, visto tantos sinais, e responder que a população interpretava apenas como alguém que anunciava a vinda do Messias. Naquele tempo se pensava que antes que viesse o Salvador, esta chegada seria precedida do reaparecimento de alguns profetas, ou Elias ou Jeremias. Havia bastante tempo que nenhum profeta se apresentava. Logo, quando se apresentar um deles, será para preceder, será o precursor do Messias, do grande Salvador, que reconduzirá o reino de Israel ao topo do mundo, como sempre se sonhava. João Batista, que Herodes mandara degolar, para muitos Jesus era o João Batista, porque em boa parte repetia o mesmo anúncio, Jesus, do que fizera antes João Batista. Mas há um passo na conversação de Jesus com eles. E vós, quem dizeis que eu sou? A pergunta é muito personalizada. Vós, quem dizeis que eu sou? Já não é o Filho do Homem, é a mesma pessoa. Jesus e o Filho do Homem. Mas eu sou, a pergunta reporta-se a uma relação muito pessoal dos discípulos com Jesus. Pedro, em nome do grupo, és o Messias, Filho de Deus vivo. Correta a resposta, certa, em termos de conteúdo. Mas há um problema para Pedro, e que foi sempre o problema de toda a igreja. Aceitar que o Messias, Filho de Deus vivo, era alguém que se apresentava com todos os traços da pobreza, da simplicidade e da humildade humana. Mesmo assim, perceber que é o Messias, Filho de Deus vivo, é um dom de Deus, não é a lógica de Pedro e nem os seus critérios de intelecção, de inteligência. Foi o meu Pai que está no céu, nos céus, que te revelou isto, Pedro. Ou seja, para o discípulo de Jesus, acolher, compreender, recebê-lo é parte não da descoberta ou da inventividade humana, mas é dom de Deus. E eu te digo, Pedro, és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. És Pedro. A palavra Pedro, Petron, em grego, Petros, é pedra, uma unidade, um pedaço de pedra, um tijolo. E sobre esta rocha, aí Jesus fala de si, edificarei a minha igreja. Pedro é o primeiro tijolo, digamos assim, de um grande edifício, cujos fundamentos é a grande rocha, o próprio Cristo. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Muitos traduzem as portas do inferno. Não foi isso que Lucas escreveu. Que Mateus escreveu, desculpe-me. Hades
era um lugar na escuridão, segundo a linguagem grega, para onde iam os mortos, bons ou não. O inferno é aqueles maus, é o destino final dos maus. Mas não foi isso que Mateus escreveu, o Hades. Ou seja, as portas da morte. A morte é o fim. O fim, o término. Isso nunca será bem, ocorrerá, a igreja prevalecerá sempre, porque é sustentada pela palavra do ressuscitado, que é também a rocha fundante e sustentadora. Eu te darei as chaves do reino dos céus. As chaves, para nós, abre e fecha. Fecha, mais que abre, inclusive, a chave de uma porta. Para a cultura da época, chave, kleiton, melhor, kleitos, quer dizer o instrumento para abrir, não para fechar. Com Pedro, quem crê como Pedro, quem adere ao modo de Pedro crer e revelar Jesus Cristo, este encontrará a porta aberta para participar da comunhão com Deus. E Pedro, assim cremos nós, é o Papa hoje, é o sucessor de Pedro. Por isso, convido você, meu irmão, minha irmã, a crer com Pedro, com Francisco, seu sucessor, nosso Papa. Retomemos agora, meu irmão, minha irmã, a leitura orante da palavra, desta vez na segunda parte. Agora sim, dedicando-nos à oração. O primeiro passo, como sempre, é que nos predisponhamos fisicamente, mas também psicologicamente a orar. Qualquer diálogo com uma pessoa de grande importância requer uma predisposição cultivada. E quando não temos a pessoa diante dos olhos, como é o caso da oração e do encontro, do diálogo com Deus, então é preciso uma espécie de disciplina própria para falar com Ele. E para isso é preciso a pacificação interior. Ponha-se, pois, ponhamo-nos numa posição de relaxamento que favoreça o recolhimento, a intimidade. Ponhamo-nos numa condição que promova o encontro pessoal entre duas pessoas, Deus e eu e meu Deus, mediante a sua palavra. Para isso, respiremos profundamente uma primeira vez, eu e você, sem pressa, sem inquietações, sem reflexões ou pensamentos, nada. Só sentindo o ar a perpassar as nossas vias aéreas, a impregnar os nossos pulmões, a inflá-los, depois a sair dos pulmões novamente. E este movimento de ar, que para o homem bíblico era também movimento de vida. Cada respiração é como se também o Espírito de Deus impregnasse nossa existência.
E agora juntos vamos orar, pedir a força, ao amor, à ternura de Deus, que toque nossa interioridade, chamamos o Espírito Santo, que toque a nossa inteligência, que toque os nossos afetos e faça-nos aptos a acolher a palavra de quem amamos. A mãe acolhe a voz do seu filho porque o ama. A mãe acolhe a voz de quem faz parte da sua existência. O namorado acolhe a voz da sua amada. Onde houver amor, haverá também atenção silenciosa. E vamos juntos pedir que o Espírito Santo nos mova a acolher esta palavra com as mesmas verdades que suscitaram no evangelista a disposição a escrever. O Espírito Santo esteve lá com o autor, que venha a participar das nossas atitudes como leitores, da nossa interioridade de leitores. Espírito de Deus, vem até nós, que participamos da leitura orante da palavra. Queremos nos preparar para a celebração dominical, mas queremos também ouvir a Tua voz, deixar-nos ensinar, Espírito de Deus. És o amor do Pai e do Filho, deixar-nos amar pela Tua presença, deixar-nos mover e iluminar por Tua luz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora ao terceiro passo, vamos contemplar, vamos olhar para aquelas cenas que o Evangelho nos inspirou, nos propôs, aquelas cenas que se tornam imagens para nós leitores que queremos orar com elas. Vamos imaginar Jesus chegando ao território de Cesareia de Filipe, em um lugar de farta vegetação, muitas flores, frutos, nascentes de água, pequenas cachoeiras, bastante gente que chega e que sai, boas casas, um lugar de muita vitalidade econômica, cidades com grande circulação de mercadorias. Parece que falar de Deus seria associar também com progresso, prosperidade e triunfo. Em alguma praça de alguma cidade, em Cesareia de Filipe, que era muito embelezada em termos arquitetônicos, o Senhor está a perguntar: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Vamos tentar ver Jesus a chamá-los. E alguém fala, entre os 12, João Batista. Mas um outro recorda que também Elias era lembrado e associado com a figura de Jesus. Ainda um terceiro menciona que viam nele Jeremias que se reapresentava. Mas ainda são 12, um ou outro também comenta ter escutado alguma outra informação, um dos profetas. Mas a reflexão se afunila, vamos tentar ver Jesus quase a pedir a eles que silenciassem, porque Ele quer continuar a perguntar. E pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Parece que eles não esperavam aquele questionamento. E um olha para o outro e Pedro talvez erga a mão porque ele quer falar. E fala:
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bela resposta. Talvez alguém até lhe bate nas costas, tapinhas nas costas, para cumprimentá-lo. Correto. E também Jesus, bem-aventurado Simão. És bem-aventurado Simão, filho de Jonas. Porque essa resposta não veio de tua inteligência, mas de Deus. Não foi a carne e o sangue, mas o Pai que está no céu te revelou, Pedro. E a conversa continua. Também eu te digo, Pedro. Jesus olha nos olhos, estamos a observar, olha nos olhos de Pedro, e Pedro atento ao falar de Jesus. És Pedro. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Pedro quer dizer uma pedra. E sobre esta, daí outra pedra daí, esta rocha, Jesus fala de si mesmo. Pedro é o primeiro tijolo, digamos assim, colocado, assentado sobre uma grande rocha, que sustentará a inteireza da igreja. É um dos textos mais comentados dos evangelhos. Mas vamos observar, continuemos a observar que Jesus continua a dizer, retoma as potências do Hades, as portas do Hades, lugar onde vive a morte. Estamos naquele tempo e naquela mentalidade. As portas da morte não prevalecerão contra a igreja. E o Senhor continua a falar a Pedro, eu te darei as chaves. Chave naquele tempo somente abria, não fechava. Eu te darei as chaves para que abras as portas do reino dos céus. Pedro, há uma escolha direta, imediata, pessoal. E tudo o que ligares será ligado, tudo o que desligares será desligado. Isto é, ligar, desligar significava, para aquela época, julgar, sentenciar. Ou seja, terás a autoridade, Pedro. Pois bem, assim Jesus a Pedro, mas agora coloquemo-nos nós lá. Não pretendamos ser Pedro, mas ser um daqueles 12 que lá está. E Jesus olha para mim, para você, para nós. Quem sou eu? Quem dizeis que eu sou? Ou quase a pronunciar o meu nome, o teu, o seu, querido telespectador. Quem dizem? O que dizes? O que dizem vocês que eu sou? E agora é hora de eu dizer ao Senhor, quem é Jesus para mim? Será que é a grande palavra a partir da qual as minhas escolhas se inspiram e obedecem? Talvez eu me recorde dele nos apuros. Ele está a me olhar e a perguntar, quem sou eu para ti? E pede de mim uma resposta. Eu posso lhe falar agora. Talvez a amizade com ele ande trôpega. Quem sabe eu tenha dito que é meu amigo, mas não o ouço, porque há muitas outras inspirações a me mover. Há outros fascínios que me enredam, talvez me entorpeçam. Mas o Senhor continua a me olhar, não afasta de mim os seus olhos e continua a pedir, quem sou eu? E talvez perguntando, tem um lugar a mais para mim em tua vida, em sua vida?
é hora de eu falar ao Senhor, que está à minha procura, a repetir esta pergunta. Há lugar para mim? É a minha palavra agora para o Senhor, que me interpela com a sua palavra. É a minha oração.